Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Eu não posso dizer que eu vivo no espírito, mas me comporto de forma inadequada em relação à concepção de um estilo de vida do espírito. Amém? Então é importante nós entendermos isso, que o Espírito Santo deseja que andemos de acordo com este novo padrão e estilo de vida. Andar no Espírito, então, corresponde a deixar que a nossa vida prática esteja de acordo com a vida no Espírito. Amém, irmãos? Às vezes alguém diz assim, essa pessoa nem parece cristão. Realmente não vai parecer, se ele só falar, mas a sua prática não condizer com o que ele fala. Amém? Eu não posso dizer que eu vivo no Espírito, mas me comporto completamente de forma antagônica ao que o Espírito requer. E é nas coisas simples da vida, irmãos. Nós somos notados nas coisas simples do dia a dia. Amém? Não é quando você dá o rodopio, se joga no chão cheio do Espírito, e tal, aquela operação maravilhosa, ou quando você fala aí uma rajada de línguas estranhas, que vai manifestar que você vive no Espírito. Mas é quando você não se deixa corromper pelas coisas deste mundo. Amém? É prática. Quando eu não quero dar um jeitinho, quando eu não corto alguém no trânsito, quando eu não dou glória a Deus porque eu recebi um troco a mais, mas eu vou lá e devolvo o troco. Amém, irmãos? Então, são coisas práticas da vida, porque o nosso comportamento, o nosso estilo de vida agora é um estilo de vida espiritual. Amém? E ser espiritual não é ser alguém santíssimo, ser a Santíssima Trindade, não é? É você compreender que você agora vive o mesmo estilo que Jesus vivia quando ele caminhava na terra. Ele vivia cheio da presença do Espírito Santo, e por conta disso, ele não poderia se mover e ter práticas diferentes, porque quando ele praticava aquilo que agradava o Espírito, ele fazia com que o Espírito se alegrasse. Por isso que quando ele vai ser batizado, vem a pomba e diz, este é o meu filho amado em quem tenho alegria. Jesus quer falar isso todos os dias a respeito de nós. Deus quer falar isso todos os dias a respeito de nós. Quando você não senta numa roda de escarnecedores e começa a malhar alguém. Aí o Senhor diz, esse é o meu filho amado, que se levanta da roda dos escarnecedores e não escarnece. Amém, irmãos? Então, são coisas práticas que vão alegrar ou vão entristecer o Espírito Santo. Amém? E quem quer caminhar, andar no Espírito, não deve entristecer o Espírito Santo. Amém? De nada adianta desejar usufruir de uma vida abundante em Jesus, através do Espírito, se não houver em contrapartida a prática do estilo de vida real, o ideal que Ele requer de nós. Então, Deus não nos libertou da lei para que nós pudéssemos nos comportar de maneira ilegal ou da nossa própria vontade. Mas para ao confiarmos completamente nele, Ele pudesse transformar o nosso interior. Então, irmão, hoje eu quero muito que você reflita e pense assim, eu estou vivendo no Espírito. Será que eu também estou andando no Espírito? Como é que está o meu interior? Ele tem se transformado? Será que eu posso dizer que eu mentia e não minto mais? Será que eu posso dizer hoje que eu roubava e não roubo mais? Será que eu posso dizer hoje que eu enganava e não engano mais? Será que eu posso dizer que eu era falso, mas agora eu já não sou mais? É importante nós falarmos, como é que está a minha língua? Ela está sendo usada para abençoar ou para amaldiçoar? São coisas práticas. Às vezes nós queremos muito as questões sobrenaturais, mas o agir sobrenatural de Deus nos impele a ter práticas naturais que glorificam o seu nome. Amém? Amém ou ai? Amém. Pode dizer também amém, se estiver doendo.
Amém? A vida no Espírito, ela demonstra a nossa condição. Mas andar no Espírito é a prática desta condição. Eu e você somos agora seres espirituais na terra, porque nós somos cheios do Espírito Santo. É a nossa condição, somos seres espirituais. Mas esta condição vai revelar de nós práticas de alguém que realmente tem uma vida no Espírito. Amém, irmãos? A prática dessa condição. Será que alguém que me vê, que vê você, diz realmente, essa pessoa não faz parte deste mundo? Não é? Porque o Senhor, Jesus fala isso, que nós não somos deste mundo, sim ou não? Mas ele diz também, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós, seres espirituais que não somos deste mundo, ainda temos que viver neste mundo e o Senhor está nos livrando do mal. Mas nós vamos demonstrar para este mundo que não somos dele. E como é que você vai demonstrar que você não é desse mundo? Tendo práticas que não são deste mundo. Amém? Então o mundo hoje, o mundo é enganoso, o mundo é falso, não é? O mundo é egoísta, mas o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito. E eu e você que somos seres espirituais, que vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. E as pessoas devem ver em nós essa diferença. Porque se você estiver fazendo tudo que o mundo faz, não há nenhuma diferença em você. E o Espírito de Deus não está em você. Você pode até dizer, mas ninguém vai ver que você está realmente no Espírito. E entre eu dizer e os outros verem, né, o que realmente vai mostrar é a minha ação, a minha atitude. Amém, irmãos? E o Espírito do Senhor, ele está chamando aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus a se manifestarem como verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiras pessoas que vivem no Espírito e que andam no Espírito. E que o seu procedimento é de alguém que anda no Espírito. Amém? Vamos ler também aqui o que diz João 14, 26. Então, o Espírito Santo, ele não é uma mera influência ocasional. Ou seja, o Espírito Santo não é para quando você está na igreja, fala uns 10, glória a Deus, uma rajada, sente um friozinho, um arrepio. Ai, eu senti a presença do Espírito. Ai. Não é isso, irmãos. Para com essa paranoia, porque não é isso. É muito mais do que isso. Amém? É muito mais do que isso. E o Senhor, ele deseja que isso seja revelado em você em todos os momentos. Não é uma influência, é um estilo de vida. Amém? É um estilo de vida. Tem que ser prático, tem que ser verdadeiro. Amém, irmãos? Olha o que diz aí, né, nesse texto. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Amém? Então, o conselheiro, Espírito Santo, requer de nós relacionamento para que ele possa nos ensinar. Para você aprender algo, para você ser ensinado, você precisa de gastar tempo, sim ou não? Tem que ter tempo ali para aprender, para ensinar, tem que ter o coração ensinável. E nós precisamos estar dispostos a aprender com o Espírito Santo. Porque se não estivermos dispostos a aprender, não conseguiremos andar no Espírito, como nós estamos falando. Amém? Preste atenção, irmãos, vão haver muitas distrações para você não ouvir a palavra. Preste atenção na palavra. É para você. Se aquiete no seu assento, não dê confiança para quem está do teu lado, preste atenção na palavra. Amém? Preste atenção. O Espírito do Senhor está falando e você preste atenção. Fica quieto. Porque na hora que o Senhor quer falar, sempre dá um zum, zum, zum e ninguém presta atenção. E quem perde é você. Fique quieto. Preste atenção. Comece a adorar o Senhor. Tenha reverência na hora da palavra.
A irreverência rouba de você aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, não seja irreverente. Preste atenção. Deixe o teto cair. Deixe acontecer o que tiver que acontecer. Preste atenção na palavra. Seja cheio da palavra. Porque o crer, o experimentar o Espírito Santo é pelo ouvir da palavra. É para entender o que o Senhor está querendo dizer a você. Amém? Então, o Consolador foi enviado pelo Pai para nos ensinar todas as coisas. E também nos fazer lembrar daquilo que Jesus já disse e que nós esquecemos. No nosso dia a dia, nós esquecemos das coisas que Deus nos ensinou. Por isso o Espírito Santo precisa estar ali, conosco. Ele está. Mas será que nós estamos com Ele? Amém? Ele já está, Ele foi derramado, mas nós estamos desejando caminhar com Ele. Você está desejando caminhar com Ele? Isso é prático, irmãos. Não é, como eu falei ainda há pouco, não é uma influência ocasional, não é numa parte do dia, não é no momento da sua vida, não é em alguma situação, é continuamente. Porque Ele quer te ensinar. Ele quer te fazer lembrar de coisas. Tem muitos de nós que caímos, que falhamos, que cometemos algumas infrações diante de Deus, porque esquecemos do ensino. E o Senhor, o Espírito Santo, nos faz lembrar. Amém, irmãos? Mas profetiza, como é que eu vou esquecer? Irmãos, às vezes você está tão envolvido nas questões da terra, que você esquece de muitas coisas, né, que para Deus não são normais, não são corretas, mas no mundo é correto. Tem muita coisa no mundo que é correta, mas diante de Deus não é. Sim ou não? E quem vai te ensinar, quem vai te mostrar o que realmente é correto diante de Deus? O Espírito Santo. Não é verdade? Quantas vezes vê uma coisa boa que você acha, ai que maravilha e tal, e você fica até empolgado, mas quando você vai orar, o Espírito Santo diz, te aparta disso, meu irmão. Sim ou não? Comigo já aconteceu muitas vezes. Se eu fosse escolher por aquilo, pela beleza da oportunidade ou da situação, eu ia dar glória a Deus, ainda vinha testemunhar que era uma bênção de Deus. Mas quando nós apresentamos para o Espírito Santo e pedimos que Ele nos dê entendimento sobre a situação, Ele diz, te aparta disso, isso não é para ti. Amém? Então o Espírito Santo, Ele está aqui para não nos fazer errar. Nós erramos demais porque não temos comunhão com o Espírito Santo. Falhamos demais porque deixamos-nos nos levar por nós mesmos. Mas Jesus nos deixou o Espírito Santo para que nós pudéssemos caminhar, sendo ensinados e sendo lembrados de tudo aquilo que é a sua vontade, de tudo aquilo que lhe agrada. Amém? O outro versículo lá, coloque por favor, João 16, 7 e 8. João 16, 7 e 8 diz assim, contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Olha só, Jesus está falando aí para os discípulos, né? Com certeza ele estava assim, não, Senhor, não vai. O que será de nós agora, quando tu fores embora? Não, sim ou não? Não é? Quando a gente ama muito uma pessoa, tem uma convivência de um longo período, aprende muito. Você quer que a pessoa vá embora? Não. Com certeza os discípulos, né, ficaram arrasados quando Jesus disse que ele ia. Ele ficou aqueles 40 dias e eles pensaram, Jesus ressuscitou, voltou para a gente, ai, que maravilha. Aí depois ele disse, não, mas eu só vou ficar aqui um pouquinho de tempo. Depois vou embora. E vocês só vão me encontrar. Eles morreram ainda, né? E Jesus não veio buscá-los, eles ainda estão aguardando esse reencontro. Não é? E eles ficaram com certeza tristes. Mas o Senhor diz, olha, mas é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. É melhor ainda que eu vá. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Amém, irmãos? O Senhor ele nos incentivou aí nesse versículo, nessa passagem, nessa mensagem que ele deixa, que eu digo que é uma profecia, ele nos incentivou a desejar o Espírito Santo, a querer a presença do Espírito Santo, a viver no Espírito Santo, não somente querendo o que ele pode nos dar
como os dons, mas que nós possamos desfrutar da vida com o Espírito Santo. Amém? Que é muito mais do que isso. Amém, irmãos? Passe para o versículo 8 também. Quando ele vier, olha só, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, se eu e você estamos aqui hoje, adorando ao Senhor, né, tributando a Ele, reconhecendo quem Ele é, foi porque houve uma ação do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado. Nos fez compreender a justiça e o juízo de Deus. Por isso nós estamos aqui. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é fundamental para que nós possamos desfrutar de uma vida em comunhão com Deus. O Espírito Santo é Deus, tem os mesmos atributos de Deus e realiza as suas obras. A primeira obra que ele realizou foi essa, de quando você, né, foi tocado por ele, não é? Você ouviu a sua voz, mas ele mexeu aí dentro de você, que você não conseguiu resistir e teve que se render a ele. Sim ou não? E aí a gente tem aquela música que canta, né? Foi numa segunda. Quem foi que se converteu aí numa segunda? Ninguém. E numa terça? E numa quarta? Olha aí, Vanglês, não foi, Vanglês? E numa quinta? Quem foi numa quinta? Numa sexta? Olha aí. Quantos numa sexta? Levanta aí a mão. Olha, o irmão Nonato e o Ivan. Né? E no sábado, quem foi, irmãos? Eita, só o Adriano no sábado. E no domingo, todo mundo. Glória a Deus. E quem nem se lembra? Um dia qualquer. E num dia qualquer, quem foi? Amém, irmãos? De repente, não é? De repente você... É importante nós entendermos que isso tudo foi obra do Espírito Santo. Amém? E ele continua operando nas nossas vidas. Ele esteve na criação, conduziu o plano de Deus em Cristo. E ele é essencial na jornada da igreja na terra. Porque ele eficazmente trabalha a salvação. Revelação dos propósitos de Deus. E nos reverte de capacidades necessárias para continuar a jornada. Amém? E você deve desejar o Espírito Santo. Você deve clamar pela presença do Espírito Santo. Amém? Eu vou citar algumas obras aqui do Espírito Santo. Uma delas, que é muito importante, acabei de falar, convence o homem do pecado. Nós acabamos de ler aí João 16:8. Nenhum de nós pecadores teríamos consciência livremente de vir reconhecer que Deus nos ama, a não ser pela obra do Espírito Santo. Amém? É por isso que às vezes a gente até se revolta, né? Fica irritado até com alguém que você está falando do Evangelho. Essa pessoa não entende. Ela não vai entender até que o Espírito Santo toque nela. Não vai mesmo, não adianta você se aborrecer com a pessoa. Você precisa orar mais por ela, para que o Espírito Santo toque nela, para que ela ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Ore mais pelas pessoas. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Evangelismo de Oração, do Ed Silvoso. E ele fala assim, que antes dele falar de Deus para alguém, ele fala de alguém para Deus. Então ele passava meses orando por uma pessoa, para depois ir falar para ela de Deus. É o que nós devemos fazer, não é? Nós devemos orar mais pelas pessoas e apresentar o Evangelho, para que o Espírito Santo possa tocar. Não é falar demais sem orar. Não adianta ficar falando muito. Você precisa orar. Orar mais. Amém? E é Ele que convence o pecado de pecado. É Ele que abre os olhos espirituais para que possamos enxergar a Cristo como nosso Salvador. Ele regenera o pecador. Ele nos convence, mas quando a gente vem, né, todo
sujo, todo mulambento, fazendo um monte de coisa errada, né? O que ele vai fazendo? Nos regenerando. Quem está no processo de regeneração? Eu estou, irmãos. Né? Nós estamos nesse processo. Tem pessoas que já estão 10%, 20%, 30%, né? Tem outros que estão só 1%. Que parece que o termômetro não sai do lugar, mas não te preocupa. Se você permitir, o Espírito Santo vai te regenerar. Uma coisa que eu dizia sempre, não embarga a obra do Espírito Santo. Tem gente que embarga, não permite que ele faça nada. E aí o mestre de obras fecha a obra. Amém? Então, permita que o Espírito Santo faça. Coloque aí João 3,5. Né? Todos nós, irmãos, vamos nascer inclinados ao pecado. O bebezinho já nasce com pecado. Criança já tem pecado, não é só quando cresce, não. Então, tem que entender isso, que nós nascemos e nós não podemos mudar isso. Sem Cristo, não podemos mudar isso. Amém? Só quem pode mudar isso é o Espírito Santo, que vai tratando em nós e fazendo com que nós possamos nos render a Cristo Jesus e nos tornar uma nova criatura em Cristo. Só o Espírito Santo pode nos dar um novo coração. Só pela obra do Espírito Santo o pecador pode ser regenerado, nascer de novo e fazer parte da família de Deus. Não existe outra forma. Amém? Você pode ser até bonzinho, bonitinho, cheirosinho, mas se não for, não permitir que o Espírito Santo faça uma obra, vai para o inferno. Sinto lhe dizer. Amém? E essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Se você tem vergonha ou receio de dizer essa verdade, está complicado. Está complicado, porque essa é a verdade. E você é responsável por essa verdade e pela vida das pessoas que você deixa de falar essa verdade. Não adianta querer maquiar ou usar eufemismo. Né? Vocês sabem o que é eufemismo? É quando o negócio é meio assim, a gente quer dar uma maquiadinha para não ofender a pessoa. Não tem isso. Fale a verdade. Essa é a verdade. Nua e crua. E se você ama os seus entes, se você ama os seus amigos, se você ama as pessoas com quem você convive, você deve falar para elas a verdade. Porque você é responsável se elas partem desse mundo sem ouvir de você essa verdade. E elas precisam ter a oportunidade de ouvir e decidir. Não é? Mas você não pode omitir delas a verdade. Amém, irmãos? João 3,5 diz, Jesus respondeu, em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa é a regeneração que nós falamos. O Espírito Santo também sela o crente como propriedade exclusiva de Deus. Efésios 1,13. Então, quando você creu, você se rendeu ao Senhor. Ele começa esse processo da regeneração. Você é selado. Quando você vê um selo de qualidade. E isso aí é o selo de qualidade. Quando a gente vai comprar eu gosto muito de café. Quando a gente vai ver, tem que ter um selo lá. Eu leio o rótulo para ver se não tem mistura, né, e tal. E aí, se tiver um selo da ABIC, né, o selo da ABIC, ou dos cafés especiais gourmet, aí, se tiver mais outro selo, quanto mais selo de qualidade, melhor. Não é verdade? O selo de qualidade que está na minha vida e na sua vida é o Espírito Santo. Ele é que faz a diferença de quem é da família de Deus, produto de qualidade, e quem não é. Amém? E aí, você está selado? Como é que está esse selo? Está meio falsificado? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Amém? E esse selo, ele diz respeito à propriedade. Agora você pertence a Cristo.
A outra característica desse selo é de pureza. Agora, a obra que é realizada em nós, através de nós e por nós, é genuína e verdadeira. E uma outra característica desse selo é que é inviolável. Ou seja, ninguém pode nos arrancar das mãos de Cristo. Ninguém pode nos separar de Cristo. Nós temos segurança eterna. O Espírito Santo também é o penhor da garantia da salvação. Continua lá no próximo versículo 14. Olha o que diz o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, a garantia da vida eterna. Quando você depositou a sua fé em Cristo, recebeu a vida eterna, o Espírito Santo é dado como uma garantia de que aquela obra iniciada, quando você disse sim para Cristo, eu recebo a Cristo, ela está sendo, trabalhada e ela vai ter uma conclusão. Ela não vai ser uma obra inacabada. Ela vai ser concluída. Amém? E ela é como se fosse um anel de noivado. Quando você recebe um anel de noivado, você tem certeza que vai ter o casamento. Sim ou não? Não? Tem gente que não, às vezes não. Mas o anel de noivado é um símbolo de que o casamento acontecerá. Sim ou não? Então, o Espírito Santo é como se fosse um anel que foi colocado no nosso dedo, até aquele dia em que nós vamos chegar diante dele para celebrar as bodas do Cordeiro. Amém? O Espírito Santo em nós é essa garantia de que na glorificação nós seremos apresentados como uma noiva imaculada e sem defeito ao noivo celestial. Amém? Ele também batiza o crente no corpo de Cristo. Coloque aí 1 Coríntios 12, 13. Todo aquele que crê em Cristo é introduzido à igreja de Deus, o corpo de Cristo, pela obra do Espírito Santo. Nenhuma denominação religiosa, nenhuma instituição religiosa ou qualquer rito sagrado pode introduzir você no corpo de Cristo, pode me colocar no corpo de Cristo. Somente o Espírito Santo de Deus. Amém? É ele que já está arrolado lá, quem são os membros. Há um livro, não há um livro? Será que o teu nome e o meu nome estão escritos lá no livro da vida? Amém? Quem é que está anotando ali, escrevendo? Espírito Santo. Ele está ali arrolando. Quem são esses membros do corpo? Amém, irmãos? Olha o que diz: pois também todos nós fomos batizados por um só Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? Não importa a tua etnia, não importa a tua raça, não importa a tua cor de pele, tua condição social, não importa nada disso. Quem te introduz no corpo é o Espírito Santo. Não é? Seja pequeno nessa terra, seja grande, quem coloca no corpo de Cristo? O Espírito Santo. Amém? E ele nos dá a convicção que nós fomos selados e fazemos parte deste corpo. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Você não tem, depois que terminar a palavra, vem aqui na frente, que a gente ora por você. Porque você não pode sair daqui com dúvida. Amém? Não pode sair com dúvida. Ele dá dons espirituais aos servos. Vamos lá nesse mesmo capítulo aí, mais um pouquinho antes, versículo 7 a 11. O Espírito Santo, ele é o capacitador dos salvos para o serviço de Deus. Ele concede dons diversos aos filhos de Deus, segundo a sua soberana vontade. Não é no meu desejo, não é no teu desejo, é na soberana vontade dele, que ele distribui os dons para uma finalidade específica, que é edificar o corpo de Cristo. Amém? Então eu preciso entender que eu vou estar apto para o serviço, vou ser capacitado pelo Espírito Santo
conforme a vontade dele. Esses dons são uma capacitação especial para o desempenho do ministério. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, não é uma coisa pessoal. O dom não é para te favorecer, mas é para favorecer outros. Amém? A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui a cada um como quer. Amém? É como Ele quer, não é como eu quero, nem como você quer. Mas é importante que você busque intimidade com Ele. Porque dons são dádivas, e dádivas presentes são dados para aqueles que são íntimos. Amém? Se você não tem intimidade, como é que você quer ganhar um presente precioso? Sim ou não? Não é? Não pode. Também não pode olhar para o irmão que ganhou o presente ele precioso e ficar com inveja. Vai orar, vai buscar o Senhor, não é? Vai buscar, porque Ele vai dar para cada um, como Ele quer. Amém? Então é importante nós entendermos isso. Não há, porém, nenhum salvo sem dom espiritual, e nenhum salvo com todos os dons. Amém? Então você pode dizer assim, mas eu não tenho nenhum dom. Deve ter. Se você tem relacionamento com o Espírito Santo, se o Espírito Santo está em você, você deve ter algum dom. Né? Pode não ter aquele que você quer. Então é importante nós percebermos, Senhor, eu acho que eu não tenho o que eu quero, mas qual que tu queres e que tu já colocou em mim e que eu não estou observando. Amém? Então comece a refletir sobre isso. Talvez você tenha um dom de sabedoria, talvez você tenha a fé. É um dom, não é? Talvez você fale em variedades de línguas. Não fala só aquele mesmo trecho, né? Tem gente que só fala a mesma língua, aquela mesma frase, né? Já viram? Então essa pessoa não tem variedade, mas ela fala em línguas. Mas há o dom de variedade, ou seja, fala de diversas, né? Canta em língua. Então, perceba qual dom o Espírito Santo está manifestando na sua vida. Amém? Às vezes você tem o dom de orar. Você gosta de orar. Não é? Então, todos têm dons. Mas nem todos têm todos os dons. Né? Às vezes nós queremos aqueles dons que dão mais destaque. Não é verdade? Irmão, seja sincero, né? Às vezes você quer um dom que dê mais destaque, assim, né, na igreja, deixa você mais famoso. Mas o Senhor, Ele dá conforme Ele quer. Amém? Para o funcionamento do corpo, para o proveito coletivo, para o bem da comunidade, para o bem comum. Amém, irmãos? No corpo de Cristo, não pode existir complexo de inferioridade nem de superioridade. Deve sim existir de mutualidade. Esses dons devem ser exercidos não para a glória pessoal de cada membro, mas para a edificação e crescimento do corpo de Cristo, para a glória de Deus. Amém? Então, se você, eu queria tanto, puxa, o irmão Ivan, quando ele canta assim, o Espírito Santo usa ele e tal. Eu queria tanto. Mas você é desentuado, irmão. Não é? Você é desentuado. A não ser que o Senhor faça um milagre vocal, você vai cantar. Senão, tu vai ficar te desgastando com isso? Vai buscar outro dom, deixa de prestar atenção no dom do irmão
pergunta para o Senhor, qual, Senhor, o meu dom? Né? Às vezes o seu dom é o serviço. Você serve tão bem que o irmão Ivan não serve. Poxa, irmãos, era uma mera coincidência o exemplo, mas os irmãos... Esses irmãos não dão moleza, né? Mas assim, amém, irmãos? O que eu estou querendo dizer para você? Encontre o dom que já existe em você. Não renegue o dom que já está em você, porque é do Espírito Santo, Ele colocou em você. Aos seus olhos, você pode achar que é uma coisa simples, sem valor, porque tu está de olho no do outro irmão. Eu queria ser um pregador assim, igual o apóstolo. Quando o apóstolo fala... Mas tu é tímido, tem vergonha, nem estuda a Bíblia direito, como é que tu vai ser? Tu não gosta de estudar, é preguiçoso. Não é? Mas de repente, você é habilidoso em alguma coisa que o Espírito já colocou sobre você. Amém? Então procure encontrar o dom que já está em você. Peça, Espírito Santo, me faz perceber qual o dom que já está em mim. Qual dom tu estás movendo em mim? E te aprimora nele. E te dedica a exercer ele, porque cada dom nós devemos exercitar com zelo, com diligência, porque são presentes de Deus, para o bem da igreja. Não é para você. Então, se você percebe que você tem o dom de curar, o que você tem que fazer? Sair orando por todo mundo e curar o povo, irmãos. Não ficar esperando, não. Só quando tiver aquele culto, aí o apóstolo chamar a gente lá na frente, aí eu vou lá orar. Não, irmão. Lá na tua casa. Em vez de ir para a emergência, exercita logo lá a oração de cura. Amém? Eu percebo que o Senhor quer me usar, eu tenho dom para libertar. Vai libertando, irmãos. Mas não fique esperando vir na reunião, no templo, para... Procura o dom que já está em você. Tem vários dons aí, não é? Então eu só preciso conhecer quais são esses dons, perceber e praticar. Praticar. Amém? Ele dá poder aos santos para testemunhar. Amém? Atos 1:8, coloque aí. Ele dá poder aos santos para testemunhar. Cadê os santos? Esses santos. Cadê os santos? Agora eu ouvi mesmo um brado de santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele concede poder, e é bem claro aqui essa fala do apóstolo Lucas, e Jesus também quando disse que nós receberíamos o poder quando o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo já veio. Amém, irmãos? Ele já veio, ele já está operando. E se você não tem poder, é porque você não está fazendo muita questão de andar com o Espírito Santo. Porque o poder já está liberado. Já está sobre nós. Amém? E é para fazer o quê? Ser testemunha. Aí nós voltamos lá para o início dessa mensagem, quando eu disse que nós devemos viver e andar no Espírito. Para eu testemunhar, eu tenho que estar vivendo no Espírito e andando nele. As pessoas vão ver que somos testemunhas de Cristo. Elas vão ver, elas não vão ouvir, elas vão ver. E como é que a gente vê? Nas práticas. Práticas do dia a dia, práticas do cotidiano. Dentro de casa, na vizinhança, no trabalho, na faculdade, na escola. Não é? Quando eu vou na padaria, quando eu vou no supermercado. Estão me vendo. Amém? E como é que eu estou procedendo? Então, não há testemunho eficaz do Evangelho sem poder. E não há poder sem a operação
do Espírito Santo. A obra de Deus não é feita na força do meu braço, nem do seu, nem da carne, mas na virtude e no poder do Espírito Santo. Ele dá poder à igreja. Quem é a igreja? Isso, muito bem. A igreja não é o centro cristão da família, né? É o lugar que nós nos reunimos. Eu sou a igreja. Você que anda por aí, o prédio fica aqui fixo. Ele não sai por aí testemunhando. Quem sai testemunhando? Eu e você. Amém? Ele dá poder à igreja para sair da especulação doutrinária. Ou seja, sair da conversa de, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Mas para cumprir a missão, mostrar o que realmente é a prática. Ele capacita a igreja a romper barreiras culturais, étnicas e religiosas, a fim de que o evangelho seja pregado a toda a criatura. Amém, irmãos? Isso faz parte. Isso é testemunha. Quem anda no Espírito está falando de Jesus, pregando o evangelho, falando da mensagem. Quem está anunciando? Fala a verdade. Para quantas pessoas tu falou hoje de Jesus? Deixa de conversa furada, fala a verdade. Não quer me enganar, não tenta me enganar não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Tu vai prestar conta com Jesus, né? Ele sabe se tu falou para pelo menos uma pessoa hoje ou se não. Então, mas você deve falar. Você deve criar uma meta de falar de Jesus. Todos os dias. Amém? E não precisa criar assim, vou criar um protocolo. Não. Tá num bate-papo ali, numa conversinha. Tchum, né? Chama uma amiga, um amigo para conversar, para tomar um café. Bora dar um passeio já. Tchum, aproveita. Fala de Jesus. Cria oportunidades. Amém? Ele capacita a igreja a romper essas barreiras. Ele dá poder à igreja para manifestar o fruto do Espírito, que a leva a perdoar seus inimigos e amar até aqueles a que a perseguem. Amém? Isso é andar no Espírito. Quem anda no Espírito, perdoa. Quem anda no Espírito, ama os seus inimigos. Quem anda no Espírito, perdoa o seu ofensor. Ora por ele. Serve até um banquete. Sim ou não? É difícil, né, irmãos? Mas é o evangelho, sinto lhe dizer. Se quiser servir a outro Deus, só ir. Mas com Jesus é assim que funciona. Amém? É assim que funciona. Né? Então, perdoar os inimigos, amar aqueles que te perseguem, ter fé para morrer pela causa do evangelho e não retroceder diante do sofrimento. A tua fé está nesse nível? Porque o poder de Deus te capacita. Se preciso for, a morrer pelo evangelho. Não, pastor, eu quero ver minha filhinha crescer. O meu filhinho crescer. Olha, você não pode amar mais a sua família, o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, do que a Cristo. Amém? E essa pergunta, irmãos, eu também me faço. Será que eu sou capaz? Mas é andar no Espírito. O andar no Espírito também requer que a minha fé seja capaz de morrer pela causa do evangelho e não retroceder diante do sofrimento. Ele dá poder à igreja para pregar a toda criatura e fazer discípulos. Amém? Quem é a igreja aí? Quem está vivendo no Espírito? Quem está andando no Espírito? Ih, umas mãos ficaram meio assim. Teve umas mãos que ficaram meio... Não, irmão, diga, eu estou. Profetize sobre você mesmo. Se não estava, mas a partir dessa palavra de hoje, vai mudar o seu comportamento. Amém? Eu vou mudar. Eu não vou mais apenas viver, eu vou andar no Espírito. Diga isso.
Profetizo isso sobre a sua vida. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não cumpre sua missão. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não vive em santidade, nem marcha vitoriosamente a sua jornada para a terra celestial. Nós precisamos viver e andar com o Espírito Santo. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Permita que a vida do Espírito esteja na sua vida. Alinhe-se às suas orientações através do fruto que há em você. Vamos ler aí para finalizar esta mensagem, Gálatas 5, do 22 ao 24. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, o exercício de vocês para esta semana é perceber quais desses frutos aí você percebe já na sua vida. Amém? E se não tem, Senhor, continua a obra, Senhor. Eu quero produzir o fruto do Espírito. Porque quem anda no Espírito produz o fruto do Espírito. Quem anda no Espírito manifesta as capacidades, que são os dons que Ele derrama para que você realize a sua obra. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. E eu quero te convidar ao final, a partir de amanhã eu vou estar iniciando 21 dias com o Espírito Santo. Amém? Se você quiser fazer parte comigo, depois me fale lá. Eu vou disponibilizar, não só para você na igreja, todos os dias eu vou disponibilizar um devocional pequeno, que é prático também. Você vai ter que realizar atividades práticas diariamente, para que você desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo, dependa dele e cresça como discípulo de Cristo. Amém? E eu queria que nós cantássemos. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Cadê aquela música que eu passei para eles? Amém? Que você feche os seus olhos agora, irmãos. O Espírito Santo é aquele que cuida de nós. O Espírito Santo, ele está aqui para nos moldar, nos enfeitar, nos ajudar nessa jornada até encontrar com o noivo, até encontrar com o nosso Senhor. Não queira viver esta vida terrena sozinho. O Espírito Santo foi enviado pelo nosso amado para estar conosco. Ele é o amigo do noivo que cuida, que tem cuidado da igreja, que vai nos aperfeiçoando para que nós possamos encontrá-lo. Então, nesse momento, que você comece a falar com o Espírito Santo, compreendendo tudo aquilo que nós falamos hoje. Você precisa sair da mediocridade do teu relacionamento com o Espírito Santo. Sair de um relacionamento meia boca e entrar numa profundidade verdadeira, não apenas no âmbito de capacidades espirituais, dos dons, mas também da manifestação do fruto, de prática diária, que demonstrem que você é um ser espiritual vivendo nesta terra e que manifesta o padrão do reino de Deus, que manifesta a presença poderosa de Deus onde você estiver. E vai ser muito notório que você está cheio do Espírito Santo quando as pessoas tentarem muitas coisas contra você, quando se levantarem muitos inimigos, quando se levantarem muitas situações adversas. Não é o diabo não, irmãos. Se você estiver buscando o Espírito Santo num relacionamento íntimo com Ele, é o mundo mal, as potestades resistindo a você, mas você está cheio do Espírito Santo. E aquele que
vive o Espírito Santo, anda com Ele, ele não será abalado. Ele não será destruído. Porque você está seguro em Cristo Jesus. Amém? Então que você, os irmãos aqui vão cantar uma canção e eu quero que você comece aí a cultivar a sua conversa aí com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo por 1 minuto, 2 minutos, enquanto eles estão cantando. E que você faça hoje um pacto com o Espírito Santo. De viver uma vida diferente. Sair da mediocridade. Sair do isolamento. E viver em unidade com o Espírito Santo. Seja sincero com o Espírito Santo. Seja sincero com você mesmo esta noite. Você não tem feito muitas das coisas que nós falamos aqui. Então, se arrependa. E diga, Senhor, eu não tenho feito mesmo. Eu sou um cara de pau. Uma cara de pau. Mas agora eu vou mudar isso. Faça um pacto com o Senhor. Faça uma aliança. Ajeita o teu caminho esta noite. Ajeita a tua relação, a tua aliança com o Espírito Santo. Quando você ajeita a sua aliança com o Espírito Santo, você também está ajeitando a sua aliança com Deus. Porque o Espírito Santo é a conexão entre você e Deus. Entre você e Cristo. Então não brinca com o Espírito Santo. Não negligencia o Espírito Santo. Não olha ele como alguém sem importância. Porque a tua permanência de pé depende da tua relação com o Espírito Santo. Você não ser tragado por este mundo depende da sua relação com o Espírito Santo. Você não ser destruído por todas as tramas do maligno depende da sua relação com o Espírito Santo. Então não brinca com isso. Você encontrar o noivo um dia depende da sua relação com o Espírito Santo. Então não negligencie. Não ignore o Espírito Santo. Mas busque a Ele agora. Que o teu coração seja aquecido para buscá-lo esta noite. Clame por Ele, peça sua presença. Peça perdão a Ele por ter negligenciado, por ter deixado Ele de lado. Se renda a Ele nesta noite e peça perdão. Peça perdão e reinicie esse relacionamento. Ora mandará chorere mandará asure caramarás. Não quero nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria, bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu, és o bem que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus
Amém, amém, Senhor. Nós te desejamos, Senhor, esta noite, Pai. Nós te desejamos, ó Espírito Santo. Nós te desejamos, ó Senhor. Nada nos satisfaz, Senhor. Nada mais nos satisfaz do que a tua presença, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esta noite, ó Pai, cele o coração de cada irmão, de cada irmã, de cada servo teu, Pai. Que a palavra que foi ministrada, ela, Senhor, encontre um campo fértil, para que ela produza, Senhor, o efeito que ela foi gerada para produzir. Que saiamos, Senhor, de uma mente, Senhor, cauterizada, de uma mente paralisada, Senhor, para uma mente frutífera no teu Espírito, Senhor. Uma mente, Senhor, como a mente de Cristo. Uma mente como a tua mente, que era uma mente protagonizada pelo teu Espírito, uma mente direcionada pelo teu Espírito, Senhor, e que esta mente produza em nós um andar conforme a tua vontade, um andar do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, que não seja algo apenas das emoções, mas que seja um culto racional, diário, de práticas, Senhor, que demonstrem a tua presença nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, traz este entendimento à tua igreja, à tua noiva, Senhor. Ó Pai, e que neste mês que nós estamos falando do teu Espírito, buscando o teu Espírito, Senhor, que seja ativada uma atmosfera sobrenatural de mudança de vida, de mudança de comportamento, de mudança, Senhor, de práticas na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. E que nós tenhamos testemunhos de vida, Senhor, transformada, de vida que avança no novo nível de conhecimento e de profundidade de quem é o Senhor. É isso que nós oramos, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, com esta palavra. Que esta palavra reverbere no seu interior. E eles, Senhor, nesta noite, Senhor, esta palavra, ela impregne as suas mentes, a fim de gerar uma transformação de dentro para fora, Senhor. De dentro para fora. É isso que eu oro esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.